Muito bem, meus caros. Espero aí que vocês tenham passado um ótimo final de semana e estamos aí já no princípio da tarde desta segunda-feira, né? Bom, e que vocês estejam aí descansados, né? E animados para a nossa luta de todos os dias, né? Bom, vejam só, todos nós que escrevemos, né? Ou que estamos aí começando a escrever, né? Todos nós, em algum momento, sonhamos, né? Em criar textos ou obras perfeitas, né? E não só perfeitas, mas que fossem realmente inovadoras, né? Realmente originais, com características próprias, né? Características tão próprias, tão pessoais, bom, que elas não pudessem ser comparadas a nada do que foi feito antes, né? Ou seja, textos, né, obras que não seguissem nenhum padrão, nenhum modelo, nenhuma ideia anterior, né? E não bastassem todas essas qualidades, né? Nós, em algum momento nós sonhamos em escrever textos perfeitos, né? Absolutamente perfeitos, né? Que seguissem sempre o mesmo altíssimo padrão de qualidade, né? Bom, no que se refere à perfeição, né? a, essa, a essa perfeição eterna, né? Constante, eu gosto de lembrar de uma pequena história que o Milan Kundera conta no livro Os Testamentos Traídos, né? Ele conta lá num trecho a história do seu professor de música, né? Que era um judeu aí perseguido pelos nazistas e que então era obrigado aí a mudar de residência, foi obrigado a mudar de residência seguidas vezes, né? E a cada mudança ele tinha que dar um jeito de levar com ele o seu pequeno piano, né? O Kundera conta que, no fim, não teve jeito. Ele acabou indo para um campo de concentração, né? Mas o Kundera conta que um dia esse professor disse a ele que o Beethoven, né, que o Beethoven é sim um gênio, né, mas que há muitos trechos surpreendentemente fracos em Beethoven, né, mas que são os trechos fracos que dão destaque aos trechos fortes, né? E que é assim, é exatamente da mesma forma com a obra de todo grande artista, né? Quer dizer, a obra de um grande artista ela é um campo sem o qual a bela árvore que, que cresce, né? Que cresce nesse campo, não nos daria prazer, né? Bom, o Kundera diz que essa breve reflexão do seu professor perseguiu ele por toda a vida, né? E que ele combateu essa visão e que ele também defendeu essa visão, sem jamais chegar a um bom termo com ela, né? Mas que sem essa lição do seu professor de música, bom, ele certamente não teria escrito esse capítulo que faz parte do livro Testamentos Traídos, né? Então, assim, é claro, né? É claro que a reflexão do professor de música, do Milan Kundera, ela também deve nos fazer refletir hoje, né? Quer dizer, vejam, percebam que em nenhum momento o professor diz que o Beethoven não buscou a perfeição ou a originalidade, né? Quer dizer, ele, sem dúvida, buscou essas qualidades e buscou muitas vezes de forma aí
febril, de maneira apaixonada, né? Mas o que o professor de música do Kundera, na verdade, né, está dizendo é que nós não somos perfeitos, né? Nós não somos deuses, né? Mas que é exatamente essa imperfeição o que permite, né, que as coisas que nós fazemos, aquelas que nós fazemos com genialidade, né, aqueles textos que expressam realmente o que nós temos de melhor, né, é essa imperfeição que permite que eles ganhem, que esses textos, né, geniais ou perfeitos, ganhem relevância, ganhem importância, né? Então, quer dizer, vejam que saber que a genialidade permanente é impossível, né, ou que a originalidade absoluta, né, como eu já disse aqui em outros áudios, é uma quimera, né, e uma quimera contemporânea, mas que vem aí ganhando força desde o romantismo, né. Percebam que essas duas constatações elas não diminuem a responsabilidade do trabalho do escritor, do nosso trabalho, né? Ao contrário, essas duas certezas, elas devem nos obrigar a um autoaperfeiçoamento constante, permanente, né? Um autoaperfeiçoamento incansável, né? Afinal, vejam, quer dizer, a história da criação literária, né, como em todos os ramos do conhecimento humano, é o quê? É uma história de autossuperação, né? É uma história de superação dos nossos limites, dos limites do nosso conhecimento, né? Mas vejam, não pode haver aperfeiçoamento, não pode haver superação, não pode haver, inclusive, perfeição a partir do nada, a partir do vazio, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, imagine o seguinte, imagine que você é o primeiro escritor na face da Terra, né? É o primeiro escritor na história da humanidade, né? Assim, ou imagine que Adão, né, no instante seguinte ao nascimento da espécie humana, né, imagine que ele pegasse um pedaço aí de um ramo de árvore, né, e, e tivesse vontade de escrever na areia, tá? Bom, o que ele escreveria? Bom, assim, ele não escreveria nada, absolutamente nada, né? Por quê? Porque o homem produz a partir das experiências que o antecederam. Toda atividade humana surge e se desenvolve em camadas. Segue sempre uma sucessão interminável de fases. E, no que se refere à escrita, nós estamos aperfeiçoando o trabalho que começou há séculos, né? Nós aperfeiçoamos, né, o trabalho que começou lá nas primeiras gravações de sinais, de símbolos, né? Alguns deles que aí levaram séculos para serem decifrados, né? Não sei se vocês já leram o Albin Leske, né? O Albin Leske, que foi aí um grande filólogo, né? Um profundo estudioso da literatura grega, né? Ele tem uma frase a respeito do Homero que é muito boa, né? Ele diz que Homero é uma conclusão, Homero é um fim e, ao mesmo tempo, ele é um começo, ele é um início, né? E o Leske diz isso exatamente para concluir um longo estudo no qual ele mostra toda a rica, né, a complexa tradição que não só antecedeu, né, ao Homero, mas que também permitiu que ele produzisse os seus textos, né? Então vejam, essa afirmação do Albin Leske, ela serve para todos nós, né?
cada um de nós é uma conclusão e um começo. Cada um de nós é um fim e, ao mesmo tempo, um início. Né? Sem essa ideia de continuidade, né? de que cada gesto de criação, né, do ser humano faz parte, está inserido numa continuidade. Sem essa ideia, nós ficamos presos aí nessa ideia de originalidade que existe hoje. Né? E que pressupõe o quê? Pressupõe que o artista precisa se reinventar a cada dia. Né? Pressupõe que o artista precisa oferecer uma novidade a cada dia, né? Sob pena de, não agindo assim, não poder ser considerado um verdadeiro artista, um verdadeiro escritor. Esse tipo de cobrança, né? Essa concepção infantil do que é originalidade, bom, ela favorece aí o surgimento de uma literatura extravagante, né? que é curiosa por causa da sua extravagância, né? Porque pelo fato dela fugir dos padrões, né? Mas que, ao mesmo tempo, é muito frágil. Né? É uma literatura que não se sustenta, que não se afirma, que não perdura. Né? Quer dizer, o autor preso a essa concepção de originalidade, ele deixa de dialogar com a tradição que o antecedeu. Né? E acredita que ele pode ser sozinho um começo. Né? E unicamente começo. Né? Quer dizer, ele se recusa a ser uma conclusão, a ser um término. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, ele cria uma obra irregular, uma obra afetada, né? Em que o exagero ou o fingimento muitas vezes se sobrepõe às suas outras possíveis qualidades. Quer dizer, a invenção pela invenção, o novo pelo novo, né? Dá vida aí a textos pueris, né? A meros joguinhos de palavras que não dizem nada, né? Ou que expressam aí só o óbvio, né? Ou, ainda pior, que só produzem sentimentalismo ou algum tipo de agressividade. Né? Quer dizer, essa literatura, né? Essa literatura esquece que a arte surge da experiência. Né? A experiência trabalhada e retrabalhada e aprimorada por gerações de escritores. Né? Quer dizer, é graças exatamente à habilidade dos que nos antecederam que nós podemos desenvolver a nossa própria habilidade. Né? Ou seja, nem o mais original dos escritores, né, está livre da influência dos que vieram antes dele. Né? Da mesma forma que a ciência, né, o que acontece com a literatura? A literatura não pode nascer do trabalho que se realiza aí, né, que se consuma num único e solitário dia na história humana. Né? Mas essa busca contemporânea pela originalidade absoluta, né? Essa busca se comporta como se só o hoje, só o agora existisse para o escritor. Né? Na verdade, se nós pensarmos bem, né, a que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão de que é impossível calcular todos os talentos, todas as experiências, né, todas as circunstâncias que se somaram para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Aqui, inclusive, gravando este áudio. Né? Então, a tradição não é, como muitos pensam, um conjunto aí de regrinhas emboloradas que a gente precisa destruir a qualquer preço. Né? Quer dizer, essa é uma forma infantil
de entender a contribuição dos que escreveram antes de nós, né? Dos que alcançaram algum tipo de perfeição ou de originalidade antes de nós, né? Ao contrário, quer dizer, ao contrário, a tradição é um conjunto de forças vivas, né? E elas estão aí pulsando em cada texto que nós produzimos, né? E vejam, em tudo que nós produzimos, né? Em cada texto que a gente escreve, bom, a gente não só utiliza um mínimo, né? Um mínimo de tudo o que nós recebemos, né? Graças à tradição, ou por meio da tradição, né? Quer dizer, a nossa mente, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, né? Tudo isso é o que é graças ao trabalho daqueles que nos antecederam, né? Vamos supor, né? Vamos supor aí que fosse possível alguém escrever renunciando completamente a tudo o que foi escrito antes dele, né? Então, assim, vejam, quer dizer, para que isso fosse possível, o que teria de acontecer? Bom, essa pessoa teria de ser alfabetizada sem ter contato com nenhum outro elemento da cultura, né? Quer dizer, então, assim, o primeiro problema, um sistema de alfabetização que fosse absolutamente desvinculado, né, de qualquer texto prévio, tá? Então, assim, já é impossível, né? Bom, não bastasse isso, essa pessoa não poderia ter contato com nenhuma canção popular, com nenhuma cantiga de roda, com nenhuma cantiga de ninar, né? Com nenhuma quadrinha infantil, dessas quadrinhas que a gente repete em tantas brincadeiras, né? Com nenhum provérbio, né? Com nenhuma máxima, com nenhum tipo de lugar comum, com nenhuma história da carochinha, né? Essa pessoa ela não poderia ter contato nem com os pregões dos vendedores ambulantes ou com os jingles das propagandas, tá? Bom, e se isso fosse possível? Se isso fosse possível, que tipo de texto essa pessoa escreveria? Bom, ela talvez produzisse, se fosse possível, ela talvez produzisse alguma coisa original, né? Mas assim, mas assim, seria uma originalidade, né, com certeza ilegível, né, ou incompreensível, tá? Então vejam, quer dizer, da mesma forma, né, aqueles que aí em nome da busca dessa originalidade perfeita, né, hoje, né, leem aí só uma determinada escola literária, né, ou leem apenas os escritores de uma determinada corrente estética aí ultramoderna, né? Bom, o que essas pessoas estão fazendo? Bom, elas estão se tornando meras repetidoras de uma determinada fórmula literária, né? Quer dizer, elas estão, desculpem, elas estão confinando, né? Estão encarcerando a própria sensibilidade, a própria inteligência em limites extremamente estreitos, né? E estão se condenando aí só a repetir os acertos e os erros que essa escola literária cometeu, né? Ou seja, sem conhecer, né, o que toda a tradição oferece, né? Quer dizer, essas pessoas, né, que seguem aí uma única escola literária, bom, elas estão se recusando a, a se superar, né? Quer dizer, elas estão aí conscientemente presas à mediocridade, né?
e estão aceitando, né, a condição de ser apenas término, ser apenas conclusão, ser apenas fim. Né? Quer dizer, e nunca, nunca um novo começo. Tá? É isso, meus caros. Acho que por hoje está muito bom. Um abração para vocês, viu? Tenham um bom início de semana e até amanhã. Tudo de bom.